No geral, o projeto está muito bom, eu acho que foi feito por quem conhece, certo? É claro que tem algumas coisas que a gente precisa chamar atenção, certo? Uma das coisas que eu vejo é o seguinte, e que eu tenho observado, deveriam ter, no meu entender, deveriam ter mexido no caráter do CODEMA, não mexeram, certo? Eu acho que é uma grande oportunidade, porque eu falo isso porque eu tenho observado e já alertei, já até escrevi alguma coisa para um ou outro membro do CODEMA sobre algumas questões que eu vejo como, eu diria, irregular, certo? Irregular não que as pessoas tenham má intenção nem nada, mas é porque, às vezes, é uma questão de compreensão mesmo, até do direito, eu diria, né? E eu vou falar especificamente do caráter do CODEMA de Lagoa Santa, que tem exercido a sua função como se ele fosse um CODEMA normativo. A lei que criou o CODEMA não o criou com esse caráter. E o CODEMA, eu vejo, ele vem expedindo normas que afetam o cidadão. Ele não tem essa competência, certo? Normas regulamentadoras é só se houver lei que dê amparo. Se não tem lei que dê amparo, o CODEMA não pode fazer. Então, se querem o CODEMA normativo, é uma boa oportunidade de colocar na lei, mudar o caráter dele, porque a lei atual só fala que ele é consultivo e deliberativo. Deliberativo não é fazer norma, certo? Deliberativo é decidir. Então, isso é uma irregularidade que eu vejo no CODEMA, certo? Outra coisa que eu vi que eu chamo a atenção é em relação ao fundo de meio ambiente, da criação do fundo. E vejo como necessidade de ter um fundo
Só lembrando que essa reunião, essa audiência está sendo gravada, as contribuições serão levadas para a Comissão de Meio Ambiente, a comissão que eu presido, e no que couber nós faremos, apresentaremos as emendas necessárias. Grosso modo, Ricardo, tem umas 2 semanas que eu estou fazendo uma análise desse projeto de lei, há uma perfeita simetria com a legislação estadual no que diz respeito ao licenciamento. E concordo com você, o projeto de lei, a princípio, ele está muito bom, com poucas coisas para a gente mexer, fazer emenda, e etc. Gostaria de passar... Por gentileza? Sim. Vereador Juninho. Boa noite, presidente desta reunião, vereador Artileu, presidente da casa, vereador Leandro, vereadora Aline, secretária, a todos os presentes, todos que compõem a mesa, quero cumprimentar na pessoa da Jussara, diretora de Meio Ambiente, todos os presentes e aqueles que nos acompanham através das mídias. Ricardo, satisfação em tê-lo conosco, nessa casa, nessa noite, sempre bem-vindo aqui. Eu só gostaria primeiro de parabenizar pela sua sensatez, e tenho certeza que tem conhecimento do assunto, e é muito importante para nós, a sua contribuição, para a cidade principalmente. Eu só quero fazer defesa a essa casa, senhor presidente, porque eu acho de extrema importância, já que nós fomos eleitos pelo voto popular, nós somos representantes do povo, e eu só queria manifestar a defesa da manutenção dessa casa, de que vereadores participem dos conselhos, porque eu acho de extrema importância, tanto para que nós tenhamos conhecimento das matérias, e para que a gente possa também manifestar aquilo que a gente acha que é importante para a nossa cidade. A gente tem vários conselhos no município, eu acho de extrema importância que a Câmara Municipal tenha representatividade, e que ela possa participar dos conselhos. Eu, enquanto vereador, eu não abro mão, de forma alguma, de participar dos conselhos. Só para fazer defesa a esta casa, senhor presidente. Obrigado, vereador. Gostaria de passar a palavra ao próximo da mesa, ou a próxima, quem gostaria de fazer uso da fala. Pode. Com a palavra, a Jussara. Boa noite a todos. Agradeço o convite, presidente, do Ricardo também, do senhor Carlos, que estávamos numa reunião agora, inclusive tratando de licenciamento ambiental, da Márcia também, que é conselheira, e dos outros presentes também. Primeiramente, como o Ricardo falou, reforçando a palavra dele, eu até fiz uma apresentação sobre o resumo da lei, mas eu acho que, assim, como todos aqui, eu acho que já são conhecedores do projeto, eu acho que ela fica dispensada, nesse momento, porque, na verdade, ela é um resumo dessa proposta. A questão é que, reforçando o que o Ricardo colocou, a intenção do município, isso é uma luta da Diretoria de Meio Ambiente, antiga secretaria, de ter esse respaldo legal. Porque o município hoje, com esse crescimento que a gente está sofrendo, com esses vários empreendimentos vindo para o município, essa pressão, a gente não tem uma lei ambiental, Isso, para nós, como gestores públicos, isso fala vergonhoso, porque a gente fica sem respaldo para atuar, tanto mesmo a fiscalização. Porque nós criamos várias normas, devemos buscar, às vezes, respaldo em leis pontuais, e isso, para nós trabalharmos, é muito complicado. Nós temos que buscar apoio na legislação estadual e federal. O município, hoje, ele tem que estar respaldado com sua lei ambiental. Tanto que, quanto a questão do licenciamento, hoje, na reunião do Conselho, a gente está discutindo a questão do licenciamento. A gente está trazendo o licenciamento para o município, baseado na legislação estadual, numa resolução que foi aprovada. Já tive umas discussões anteriores com o Ricardo, porque ele até falava, não, vocês podem licenciar pela 140. Só que hoje o Estado ele referendou isso por uma resolução, uma deliberação, que é a 213. E hoje o município ele tem essa competência de licenciar. Só que a gente precisa ter um respaldo também na legislação. Por quê? Vai haver penalidades, pode haver infrações. A gente tem que fiscalizar esse licenciamento. E a gente tem que ter um amparo legal, que hoje a gente não tem. A questão do licenciamento, tem algumas atividades que hoje, que o município
pode licenciar, ele está licenciando, ele está montando uma estrutura, mas ele necessita desse respaldo. Esse projeto de lei que foi encaminhado à Câmara, ele foi discutido anteriormente na gestão anterior, né? Ele é um projeto da gestão anterior que nós avaliamos, consultamos, inclusive, o Estado sobre essa proposta e encaminhamos ao Conselho. O CODEMA ele não está nessa proposta em virtude daquela lei que foi aprovada, mas cabe, talvez como emenda, fazer uma proposta de colocar, né? Eu acho que todas as sugestões deveriam ser, né, levadas em consideração e estudadas. Quanto à questão do fundo, hoje a gente tem a participação da Câmara, a proposta dentro do projeto de lei ela é diferenciada em termos de composição, a composição reduziu, porque hoje, dentro do Conselho do Fundo, né, gestor do Fundo de Meio Ambiente, a gente tem a participação da Câmara, de representação de entidades, né, ambientais, temos a representação do ICMBio, na figura do gestor da unidade, e da Polícia de Meio Ambiente também. E, assim, hoje, por exemplo, na Câmara, a representação é até pelo presidente da Câmara, que representa dentro do Conselho, né? A Câmara está representada pela figura do próprio presidente, que teve uma indicação anterior. E os trabalhos, né, até mesmo ele participou de alguns, a gente votou projetos, né, a utilização de recursos importantes, inclusive para a utilização de recursos para elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é um plano importantíssimo que o município, né, ele detém, só que ele não foi elaborado da forma prevista em lei federal, não prevendo a questão das 4 vertentes, que seria drenagem e resíduos, esgotamento sanitário e abastecimento de água. Ele é falho até mesmo para o município captar recursos, e, entre outros, também, propostas que foram discutidas no fundo e que foram votadas, que são propostas importantes para o município. A questão da composição, ela pode ser discutida, né? Pode voltar à composição anterior, permanecer como está, né, hoje nessa proposta aqui, mas o importante é que se avance com essa proposta, que não seja mais uma proposta de lei ambiental, né, de uma política ambiental para o município que seja arquivada. Porque o município ele precisa de ter esse respaldo para atuar. Porque a gente fala tanto que o município não atua, que acontecem tantos crimes, e a gente não tem como atuar hoje. Por quê? Porque a gente não tem sustentação, né? Espero que essa casa, que vocês, como na figura, né, de vereadores, representantes da população, tenham um olhar que eu acho que isso, né, igual o Ricardo colocou, né, ele tem muito mais tempo de representação aqui dentro do município, dentro do ICMBio, né, do que a gente, mas tem hoje aqui a equipe, nossa diretoria está aí. Há quanto tempo estamos batalhando para que o município tenha essa lei, né? E espero que a gente consiga dar sequência no mais breve possível, porque hoje estamos trabalhando com licenciamento ambiental baseado numa legislação estadual, né? É claro que a gente, independente se essa for aprovada, mas nós precisamos de ter o nosso arcabouço, nossa base, nossa sustentação. Obrigado, Jussara, pelos esclarecimentos. Vou passar a palavra agora para a Márcia. Ligou. Boa noite a todos. Obrigado novamente pela oportunidade, tanto disponibilizada para a população, quanto também ao convite feito a gente. Eu entendo como urgente agora a votação dessa lei. Eu mesma estive aqui presente nessa casa, não lembro se foi ano passado, quando ela estava em pauta, eu aconselhei que ela não fosse votada antes do plano diretor, que eu entendo como uma lei complementar ao plano diretor. Então, mas agora realmente é urgente, porque eu acho que o município tem que se apropriar das suas decisões e ter decisões tomadas de forma com mais propriedade, mais voltadas realmente. Eu achei a lei muito bacana, inclusive porque ela permeia por aspectos que, às vezes, pela ausência de alguns grupos, a gente observa que as pessoas, às vezes, não sabem que essas matérias estão inseridas nessa lei, como as questões dos animais domésticos, dos maus-tratos. Então, acho que ela amplia muito, instrumenta muito o poder público para ter como acolher e agir até nessas questões que a gente assiste e vive revoltado. Eu achei muito bacana, eu queria sugerir a inclusão
de algo que eu venho defendendo desde 2015, quando eu comecei a vir a essa casa, que são as outorgas ambientais. Garantir instrumentos que possibilitem a elaboração dessas leis depois, que seriam outorgas como os PSAs, volto a dizer, não é o PSA masculino, é o pagamento sobre serviços ambientais. Exemplo da cidade de Extrema, que é um projeto que o senhor Carlos conhece de perto, que eu acho que é um projeto que ajuda e valoriza aquele proprietário rural e não o penaliza, para conservar aquela nascente, onde toda a comunidade, todo o planeta vai fazer uso. Então, ele tem que receber por isso, não ser penalizado. No meio urbano também, ele transforma, ele traz o empreendedor para ser o parceiro do meio ambiente, e não o agressor. Ele reduz essa briga de foice, que é o que eu sempre digo, eu não acho que briga vai levar a disputas, todos saem perdendo. Então, nós temos que buscar nos unir. E as outorgas, por exemplo, IPTU verde, outorgas ambientais, onde vai ser outorgado um potencial vertical maior para o empreendedor, mas ele vai ter uma preservação maior do solo natural, onde vai reduzir isso que a gente vê hoje na cidade, com qualquer chuva mais forte. Em Belo Horizonte, já antigo, Lagoa Santa começou, que são as grandes enchentes, as enxurradas. Não basta querer que o poder público faça a obra, a gente tem que reduzir. E um caminho para isso, mais lógico, é a preservação do solo. Então, a minha ideia, a minha sugestão é a inclusão de instrumentos que possibilitem que estudemos com calma essas outorgas ambientais, que vão também constar, entendo, na lei de uso e ocupação do solo. E, no mais, eu também vou concordar com o Juninho, que eu acho que a Câmara não pode estar ausente desses conselhos. Eu entendo que devemos estar juntos. Obrigada. Obrigado, Márcia. Seu Carlos ou Wendel, gostaria de fazer uso da palavra. Eu tenho insistido em várias oportunidades, seja como conselheiro do CODEMA, seja como conselheiro da APACAST, e, às vezes, me pronunciando aqui na própria Câmara, qualquer rumo, legislação, posicionamento que a gente tem que ter aqui na Lagoa Santa é no sentido de entender uma cidade que pode ser diferente dos rumos que está tomando. Às vezes, essa fala é difícil de ser entendida, porque, me desculpando presentes e me desculpando também, eu acho que a gente não conhece suficientemente Lagoa Santa. Eu vivo aqui em Lagoa Santa continuamente há poucos anos, mas, ao longo de quase 70 anos, eu participei de vários momentos aqui em Lagoa Santa. E, outro dia, recentemente, eu fiquei conhecendo uma área de Lagoa Santa absolutamente diferente do que eu imaginava. Estou me referindo à região próximo ao Rio das Velhas. É uma maravilha. É uma região maravilhosa e que eu tenho perguntado a muitas pessoas se conhecem, pouca gente conhece. Então, na hora que eu batalhei e vou continuar batalhando muito para que esse plano diretor tenha uma visão bastante diferente daquela que estava tomando. E, dentro disso, nessa legislação ambiental que a gente está se encaminhando para aprovar, o que eu sugiro e convoco a todas as pessoas é o seguinte: vamos fazer uma legislação pensando numa Lagoa Santa diferente do que a gente tem hoje. Não estou fazendo nenhuma crítica a uma ou outra administração, mas eu estou convocando para que a gente tenha uma visão muito mais otimista, não voltada tanto a um desenvolvimento baseado na construção civil, mas um desenvolvimento baseado na potencialidade que a cidade tem, que o município tem.
A gente está vendo, a Jussara falou agora há pouco, a gente está vendo uma reunião do CODEMA extremamente proveitosa e às vezes até difícil, e às vezes mal entendido os pontos de vista que a gente tem. E nisso, aproveito até para me desculpar com o Juninho e a Márcia, mas especialmente ao Juninho, quando eu falei num atrelamento que existia, o verbo aí fica para quem achar melhor, entre decisões ambientais vinculadas a uma política de crescimento a partir da construção civil. E nisso, a discussão, e cabe dentro disso o que o Ricardo até já falou, conselhos, quaisquer que sejam, têm que ser paritários. Não tem como a gente imaginar uma paridade onde a maior parte de cada conselho tem mais representante do poder estabelecido do que da própria sociedade. O conselho é paritário, é para ter partes iguais, com as várias diferentes posições até, mas que não haja nesses conselhos, o Ricardo falou de um conselho, eu estou falando especificamente do CODEMA. Então, eu vejo o seguinte, a gente está embutido nessa lei uma atuação do CODEMA. Não tem dúvida que o CODEMA, nessa legislação ambiental, será extremamente importante. Estamos aí partindo para um licenciamento que, na pior das hipóteses, é uma renda financeira para a Lagoa Santa. Um conselho que direcione isso aí, Lagoa Santa tem a ganhar não só ambientalmente, mas também financeiramente. Então, o que é o meu esforço e a minha convocação a todos, que a gente enxergue nessa lei qualquer ponto que seja positivo a um desenvolvimento voltado à área ambiental, ótimo. Se tiver alguma coisa que dê margem a uma restrição de qualidade ambiental, vamos cortar para valer. Eu estou falando de uma maneira geral, a gente imagina que tenham outras audiências, eu vou ser mais incisivo em outro momento. Obrigado, Sr. Carlos, pelas suas contribuições. Senhor presidente, só para referir as palavras do senhor Carlos. Senhor Carlos, o senhor sabe que foi presidente no passado, o senhor veio à Câmara por diversas vezes, foi uma das pessoas que mais colaborou conosco, enquanto cidadão, ano passado. Nós temos aqui o doutor Wendel também, a Márcia, que sempre presentes estiveram em nossa casa, e é sempre uma satisfação tê-lo aqui. Então, a gente tem divergência de pensamentos e alguns posicionamentos, mas o que prevalece é o respeito à democracia, e isso a gente tem. Então, é só para deixar claro aqui que amizade e carinho a gente não pode perder por causa de divergência de pensamentos, não. Tá bom? Obrigado. Só aceitando as desculpas, eu entendo, nem acho que é questão de desculpas, que são exposições de ideias, e eu acho que é exatamente pela questão democrática. A gente tem oportunidade de expressar os pensamentos diferentes. Às vezes pode vir a se alinhar, às vezes não, mas a democracia que, felizmente, proporciona essas oportunidades. Eu gostaria de fazer mais 2 observações, se possível. Sim, claro. Bom, primeiro sobre a questão de eu ter dito da sugestão da não participação do Legislativo lá no Conselho do Fundo, não é para tirar a participação do Legislativo, propriamente dito. É o que eu disse, o Legislativo, ele na verdade, é uma obrigação dele participar, até mesmo porque ele é fiscal. O que eu estou dizendo é em relação a conflito, certo? A conflito de posições, certo? Dentro do sistema. É isso que eu estou dizendo, certo? O vereador, primeiro que é um vereador, certo? Então,
ele pode votar de forma tendenciosa, certo? De forma privilegiada, vamos dizer assim, né, ao interesse próprio dele, ou de um projeto que atenda àquela comunidade que ele defende. É isso que eu estou colocando como conflito, não é a participação. A participação, o legislativo já é própria dele. Ele participa onde ele quer, aonde ele quiser, ele participa, pois ele é fiscal do executivo. Senhor Ricardo. Agora, como que ele é fiscal e, ao mesmo tempo, ele é executor? Porque é execução. Está decidindo, lá ele é executor. Então, é um negócio meio complexo. Isso aí. É só uma questão de conflito mesmo, de ação. Tá? Não é querer excluir, porque nem tem como excluir. Né? Já faz parte da função legislativa. Né? Mesmo, por exemplo, não tendo vereadores lá dentro do CODEMA, o vereador pode participar e deve participar, certo? Porque ele está ali, ele está fiscalizando, certo? Não tira dele essa função. É isso que eu estou colocando, só a questão do conflito. Agora, uma outra coisa, Jussara, que eu lembrei aqui agora da minha sugestão e que achei uma discriminação do projeto. Quando se fala lá dos funcionários serem só de curso superior, certo? Para fiscalização. Por que não os do nível médio? Por que não os técnicos ambientais? Está discriminando eles porque lá no ICMBio, um dos melhores técnicos que nós temos lá é um técnico ambiental, certo? Os engenheiros florestais, os biólogos lá, tem ele como referência, certo? Porque o que manda nisso aí, no fiscal, é o próprio desenvolvimento dele ao longo da profissão dele, certo? Porque o fiscal ele tem que estar atualizando sempre, não importa. E outra coisa, a própria lei de crimes ambientais, no artigo 70, já definiu a oportunidade de todo servidor público poder ser fiscal. Por que o município de Lagoa Santa vai restringir essa grande parcela? Sendo que, inclusive, dentro da prefeitura, tem muita gente de nível médio. Certo? Por quê? Não deve. Acho que não deve. Essa questão do fiscal, hoje está até sendo estudado a questão do plano do município de cargos e novos cargos do executivo. E lá dentro tem a figura do fiscal. E isso aí é uma questão que a gente tem que observar aqui para não haver conflito, até mesmo a questão da graduação, né? Porque nesse novo plano, a gente está deixando como de nível técnico, né, nível médio e nível superior, né? Essa pode ser uma sugestão, uma correção que a gente pode fazer na proposta, porque, inclusive, né, eu sou técnica em meio ambiente, foi a minha primeira, né, formação, né, e a segunda de engenheira. Só que eu concordo com a sua postura. A questão, assim, às vezes, eu acho que falta muita capacitação, porque hoje a gente tem uns fiscais, né, a maioria deles são de nível médio, só que falta capacitação. Você sabe muito bem, né? Porque, às vezes, você pega um fiscal, você não tem uma capacitação mínima, ele vai atuar na área ambiental, você sabe que a legislação ambiental é muito ampla. E, assim, ele tem que ter noções mínimas, pelo menos, daquela estrutura para ter conhecimento para atuar. Isso entendeu? A gente tem que ter uma exigência mínima. Demanda treinamento, justamente. Mas não é por ser nível superior que ele vai ter mais conhecimento, não. Ele vai, mesmo de nível superior, vai ter que ser treinado e muito bem treinado, porque senão atua com deficiência. Sim, certo? A carreira de fiscal deveria, no meu entender, de fiscal ambiental que eu estou falando, não deveria existir no município. Eu acho que deveria acompanhar o que é no Serviço Público Federal e que é no Estado, certo? Você tem os técnicos ambientais, você tem os analistas ambientais, certo? E todos eles podem ser fiscal. Quem vai definir se ele é fiscal ou não
é o mandatário municipal que vai dar-lhe uma portaria designando ele para a função. Está lá na lei de crimes ambientais isso aí, certo? Eu acho dessa forma melhor, porque dá um aproveitamento melhor ao servidor, né? O município consegue que o servidor tenha um desempenho melhor. E outra coisa, do ponto de vista financeiro, isso para o município é muito bom, certo? Muito bom. Você ter vários níveis podendo fazer uma determinada atividade, certo? Sem envolver questão de nível salarial, essa coisa toda, certo? A capacidade que vai. E a capacidade é o quê? Treinamento, o município treinar, certo? Capacitar. Só Na isso. ordem, senhor presidente. Sim. Passo a palavra para o presidente dessa casa, Leandro. Senhor Ricardo, todas as falas aqui muito coerentes, né? Os questionamentos também, mas dentro da fala do senhor, o senhor me chamou a atenção, e como chamou a minha atenção, quando o senhor diz que, havendo só um vereador, né, nesse conselho, a participação dele é inapropriada por possíveis máculas. Ou seja, só para eu ver se eu entendi direito, o senhor ainda disse, ele é um só, e ele pode tomar decisões pessoais, né, votar por interesses próprios. Não quer dizer, em outras palavras, e respeitando muito o que o senhor disse, eu entendi que o senhor não confia, ou a presença desse único vereador não é confiável, se a postura dele, de fato, não for voltada para proteger e preservar o meio ambiente, é isso? Não, eu não posso colocar em xeque essa questão, certo? Mesmo porque não estou falando de pessoas em si, né? Não estou determinando pessoas e não posso dizer que vereador vai fazer isso, aquilo. O que eu quis mostrar é só o conflito de funções, certo? Existe um conflito de funções. Isso eu entendi muito bem. Eu vou te dar o exemplo claro disso. O Ministério Público expediu uma norma que nenhum promotor participe, por exemplo, de CODEMA, certo? Por quê? Justamente por isso que eu estou falando, a questão do conflito, certo? Ele está lá decidindo coisas que ele depois vai fiscalizar. Olha para você ver como é que fica essa situação, certo? E no caso do vereador? Então, no caso do vereador, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É igual. Porque o vereador é fiscal. Sim. É fiscal da lei, é fiscal do executivo. Sim. Né? E ele está lá decidindo coisas para o executivo. E depois ele mesmo vai fiscalizar? Ele não está lá decidindo coisas para o executivo. Para o executivo, sim, senhor. Tem que tomar cuidado. Para o executivo. Só tem que tomar cuidado com a conotação, porque eu Porque particularmente acho... o conselho é sempre auxiliar ao executivo. Todo conselho é auxiliar à execução. Mas está correto. Mas é quando o senhor disse naquela outra oportunidade que o vereador pode agir com tendência, né, por curral político ou por alguma outra situação, mas qualquer outro membro também poderá fazer o mesmo. Então, eu acho que, se pensando em um vereador dentro do conselho, se porventura acontecer alguma coisa, a Câmara tiver que investigar, esse vereador está fora. Quando necessitar de alguma outra coisa, chama-se o suplente. Então, eu não acho que cabe tirar vereador e desconfiar de vereador. Eu não coloco a questão como desconfiar de vereador. O que eu estou querendo dizer é um conflito de função. Senhor Ricardo. Certo? Eu estou deixando muito bem claro isso, é conflito de função. Senhor Ricardo. Eu só citei o caso de um determinado vereador que está lá representando ser tendencioso, certo? É uma das possibilidades. É isso que eu tô colocando. E posso falar para você uma coisa? Mas o principal que eu estou colocando é o conflito. É o conflito de interesses. O conflito da ação, da função dele. Certo? Como que eu mesmo vou me fiscalizar? Essa é a pergunta.
Você vai fiscalizar você? Que Seu fiscalização é essa? Seu Ricardo. Entendeu? Seu Ricardo. Talvez eu perguntando para o senhor, pode parecer até que eu estou totalmente contra o que o senhor está falando, mas não. Na verdade, eu até concordo com o senhor, não que não deva ter, mas eu entendo o pensamento do senhor, porque o exemplo que o político tem dado é esse. A grande verdade é essa. E o senhor não está errado, não. Mas o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, aí o senhor fala um só, ou seja, haverá um singular do legislativo lá, um só seria muito estranho, e de repente se houverem 5 que se tornam colegiado de vereadores, se tiver 5 maiores elementos lá, vai ser 5 opiniões tendenciosas. Claro, mas não é isso que se pretende. Né? Então, não é o que se pretende, mas foi o que o senhor verbalizou aí. Então, eu quero dizer para o senhor o seguinte, é necessário que se tenha, e o que nós esperamos é que ele cumpra com o papel dele, porque na política o que não se tem encontrado, e fica muito claro, é parcimônia, isonomia, imparcialidade, nós sabemos disso. E talvez a preocupação do senhor, eu entendo que seja essa. Digo outra vez, não discordo do pensamento do senhor, mas divirjo quando o senhor fala que não deve ter. Porque nós precisamos, da mesma forma que pode ter esse vereador, esse edil que vai tomar decisões errôneas, como o vereador Juninho Fagundes falou, qualquer membro fará, desde que ele esteja alinhado com o pensamento tendencioso. Então, assim, independente do cargo que ocupa, esse tipo de conduta ela é inerente à pessoa, e não ao legislador, e não ao funcionário do executivo, e não um membro do fundo municipal. Só isso que eu queria deixar muito claro, que o problema é que a política está tão contaminada, que eu acho que quando o senhor olha e vislumbra o papel do vereador, a gente já sabe que ela, infelizmente, está atrelada a uma questão, a conduta pessoal, onde ele vai tomar um partido. Infelizmente. Infelizmente. É isso. Então, eu queria deixar isso muito claro. Concordo com o pensamento, mas discordo quando o senhor disse que não deve haver. Tá? Uma outra coisa que eu acho sobre essa questão é o seguinte, está tirando a oportunidade de uma participação de outro, já que a Câmara já tem essa função participativa, já é própria dela. Por que não botar um outro? Se a Câmara tem a prerrogativa de estar dentro do Conselho a hora que quiser. Mas sabe por quê, senhor Ricardo? Se o senhor parar para pensar, nós estamos em 4 aqui, né? A grosso modo, eu diria assim, nós aqui representamos uma cerca de mais ou menos 2.200 pessoas. Então, por exemplo, se o vereador Artileu estiver lá, ele representa, ou pelo menos são dados oficiais, 771 pessoas, né, vereador? Contando com a pessoa dele. Então, eu vejo que é o privilégio e a vantagem de você ter um vereador. Ele está lá representando várias pessoas que confiaram nele. Então, eu acho importante uma pessoa levando consigo, entendeu, o interesse de muitos. É por isso que eu defendo. Uhum. Eu gostaria de fazer um esclarecimento sobre essa matéria, especificamente sobre a composição do Conselho Gestor do Fundo do Meio Ambiente. Lamentavelmente, esse projeto ainda não foi feito pela Casa o controle prévio de constitucionalidade. Né? Lamentável, nosso projeto está aqui e ainda não tem um parecer jurídico. Eu já registrei, né, a minha queixa à presidência, o presidente vai tomar providência acerca disso. Mas eu tenho feito um estudo sobre isso. E quando a gente olha da natureza desse fundo, que ele tem natureza contábil, ele é para ordenar despesa, ele é também para custear planos e projetos. Nesse sentido, eu concordo com o Ricardo. Até uma emenda que eu vou propor, acho que nós estamos fazendo, desequilibrando os poderes. A Câmara Municipal, representada por vereador, ela não pode gerir fundo do município. Né? Foi, a meu ver,
né, a assessoria jurídica vai se desbruçar sobre isso, o controle prévio de constitucionalidade, mas, a princípio, ele não pode compor o conselho gestor do fundo, porque ele vira ordenador do fundo, ele vira responsável, né, pelas despesas do fundo. E como assim a Câmara agora vai gerir recursos municipais, que é, constitucionalmente falando, a atribuição do Executivo? Eu entendi o que você quis dizer. Na minha análise aqui, o que a gente tem feito a nossa análise lá no nosso gabinete, a análise jurídica que fizemos, é que a Câmara não deve compor o Conselho Gestor do Fundo. Compor qualquer outro conselho deliberador de políticas públicas, ainda há controvérsias, há questionamentos na justiça, por causa da invasão a perda do equilíbrio entre os poderes, já que os conselhos são deliberador de política pública, fiscalizador e etc. Concordo. A Câmara, o vereador, ele tem papel constitucional de fiscalização em qualquer ação de política pública, né? Não precisa dizer que ele tem que estar ali para exercer essa função fiscalizadora. Mas, de outros conselhos, eu concordo com a atuação do Legislativo, ainda que há questionamentos jurídicos sobre essa matéria. Mas, na gestão de um fundo municipal, onde vai arrecadar recursos, tem natureza jurídica e contábil própria, né, eu acho que está havendo aí um desequilíbrio, né, da independência dos poderes. Eu até vou propor essa emenda para realmente suprimir a participação da Câmara como gerindo fundo, mas a assessoria jurídica aqui da Câmara também deve se manifestar acerca dessa possível, né, ilegalidade ou inconstitucionalidade. E, claro, aí, né, tentar equilibrar também a questão da paridade. O Conselho, conforme está no projeto de lei, a paridade não está respeitada, não está equilibrada. Então, a gente tem que propor emenda aí para equilibrar essa paridade, para que o órgão gestor do fundo realmente seja, obedeça aos princípios da Constituição, descentralização política e administrativa, participação popular, controle social e assim por diante. Do jeito que está, o fundo está pior, a disparidade está pior do que a do CODEMA. Sim, mas eu acho que a análise jurídica aqui da casa vai poder dizer se isso que eu estou apontando como um possível desequilíbrio entre os poderes é real mesmo ou não, né? Então, eu até peço desculpa aos meus colegas vereadores aqui, porque eu ia propor uma emenda exatamente para tirar, porque eu estou vendo que a Câmara vai gerir fundo, ela não pode gerir fundo que é prerrogativa só do Executivo, né? Eu queria até ouvir sua opinião, Jussara, sobre isso também, que, grosso modo, o projeto está muito bom, mas tem esses detalhezinhos que a gente tem que se cercar. Questão que tem que observar, que eu acho que não é só gerir, né? Tem a participação do Conselho, por exemplo, né, hoje tem a representação do vereador Leandro, ele está lá para votar as propostas. Eu acho muito importante isso para o Legislativo, que, por exemplo, igual eu dei 2 exemplos que foi até então votado no Conselho Gestor, a utilização de recursos para o Plano Municipal de Saneamento Básico e recursos para a implantação da sede das Camari, que é o Parque Socioambiental Reciclar. São 2 projetos super importantes para o município. Aí tem que verificar essa questão da gestão, concordo com o Ricardo, porque até então, quando foi criado o fundo, havia participação, sim, do Ministério Público. Na primeira legislação de criação, tinha. O Ministério Público teve uma alteração na lei em virtude disso, né? Mas a gente pode conferir essa questão, né? Eu acho importante a participação do Legislativo, sim, para conhecer os projetos de perto, como estão sendo utilizados. Não sei se ele seria na forma de membro com direito a voto, ou talvez alteraria, né? Incluiria a participação da Câmara, talvez sem direito a voto, entendeu? A questão da paridade, até então, aqui, no meu ponto de vista, ele está paritário, porque tem 2 representantes do CODEMA que até então, na lei vigente hoje, não existe, 2 do Executivo e 1 da Câmara. Pode ser feita uma proposta de uma nova composição. A composição antiga, ela tem 2 representantes da sociedade civil, um representante do ICMBio, da Polícia de Meio Ambiente
e do Executivo, e da Câmara também. Eu concordo com você que a Câmara deveria participar do Conselho que vai gerir o Sistema Municipal de Meio Ambiente, que aí delibera as diretrizes, prioridades, ações que tem que ser executada. Mas, conforme está aqui, quando a gente lê o artigo 14, o artigo 14 do projeto de lei está dizendo: o fundo será gerido pelo Conselho Gestor do Fundo, que terá a seguinte composição. Na lei, né, na lei seca, aqui no que está na letra, está dizendo que o fundo será gerido por um conselho gestor. E aí diz que a composição tem essa composição colocando a Câmara Municipal. Eu acho perigoso, né, na questão do equilíbrio jurídico, que a Câmara faça parte de qualquer conselho gestor que vai gerir fundo, vai gerir unidade orçamentária contábil, né? Então, é isso que eu gostaria que a gente aprofundasse mais o debate jurídico depois para ver essa questão. Agora, eu acho, claro, participar do fundo, que nós estamos, essa lei, gente, ela está trazendo, ela está materializando uma coisa muito fantástica, que é a tangibilidade da política municipal de meio ambiente. Ela está criando um sistema municipal de meio ambiente. E nesse sistema municipal, vários atores são convidados a deliberar, a participar, a estabelecer diretrizes, inclusive a Câmara. Mas ela está lá, ela está falando quais são os instrumentos desse sistema. Um deles é o fundo. E, a meu ver, o fundo não pode ser gerido pela Câmara também. Verifica essa proposta, né? Se houver essa impossibilidade de ele ficar como gestor, né, ele participar das reuniões do Conselho e tirar a questão do voto, talvez, mas ter a participação da Câmara, até mesmo para ter esse conhecimento de como está sendo essa gestão. Entendeu? Não pode. Sim. Presidente, posso dar minha participação no tema? Eu achei interessante essa discussão, porque até quando da lei do CODEMA, eu fui um dos defensores da participação da OAB. E daí... Meio ambiente. Do ICMBio. A lei do CODEMA, né? A composição do CODEMA, CODEMA, e eu defendi aqui a participação da OAB. Após a não aprovação, alguns colegas manifestaram até que foi bom. Me chamaram a atenção, eu achei que todos os colegas iam pensar que seria melhor a participação da OAB, e muitos falaram: não, doutor, foi melhor, porque a OAB também tem o papel fiscalizador. E me fez pensar a respeito, e acho que é isso que o Ricardo está dizendo. E, em primeiro momento, eu até, dentro meu posicionamento que eu trouxe à casa, eu concordo. De primeiro momento, até estava concordando com o discurso do Juninho e do Leandro, da participação. Porque você dentro, né, a partir do momento que você está dentro do Conselho, você vai conseguir acompanhar de perto os trabalhos, né? E acompanhando de perto é diferente quando chega pronto aqui, só vem o problema e ninguém soube. Então, acho que isso, mas tem o outro lado, que, como sendo fiscalizador e a Câmara o órgão fiscalizador máximo do município, e é isso que o Ricardo quis dizer, que, querendo ou não, o Conselho ele é do Executivo, né? O Conselho, não quem está lá. O Conselho do Fundo, o Conselho Gestor do Fundo. O Conselho é um braço do Executivo. E daí, querendo ou não, a decisão de um vereador pode dar respaldo para algo que depois a Câmara no todo pode não concordar com aquele ato. Então, acho que é uma questão a ser amadurecida e pensada, se para a Câmara é conveniente, e daí talvez sugestão da questão do voto, não de ser tolhida a participação, né, mas a questão da decisão pode colocar os vereadores numa situação delicada. E, né, vocês têm... Só para fechar essa questão, e daí até algo a ser pensado, porque a Câmara, sendo, querendo ou não, participantes políticos, tem a posição e a oposição. Não necessariamente que quem está lá vai estar fazendo certo ou errado, tem um posicionamento. E um representante único não necessariamente vai representar a maioria, ou aquele representante vai representar a posição, pode representar a posição de uma parcela, e talvez isso tenha que ser pensado, porque, querendo ou não, todo órgão, toda a Câmara, todo que é político, tem a posição e a oposição. E quem vai estar lá é da posição, é da oposição. Então, essa questão
Não, para popular representatividade, não, mas sim, mas é algo a ser pensado se para a Câmara o poder de voto é bom. Só estou trazendo assim a discussão para pensar a respeito da matéria, como da mesma forma os outros colegas me trouxeram. Olha, como a gente tem poder de fiscalizar, não estar dentro é bom, porque daí nós não vamos nos vincular àquela decisão e podemos atuar fiscalizando. Doutor. Mas é só a questão para pensar a respeito, não dizendo que eu sou a favor ou contra, até porque... A sua ótica uma vez que um vereador esteja lá, uma vez que ele tem uma opinião favorável a respeito de determinada pauta, ele pode influenciar também aqui a votação ou a fiscalização no caso? Não, eu entendo que ele pode, para a imagem da Câmara, vincular. Foi a Câmara que deu aquela... Para a imagem perante o povo. Ele pode vincular a imagem que foi a Câmara. É o meu pensamento. Não necessariamente mas dependendo de como isso for tratado, eu penso que isso pode querer vincular a imagem. Nada mais. Sim. E também essa questão do papel fiscalizador e as decisões que estão sendo tomadas. Eu voltei. Ou seja, que a visão dele lá pode influenciar na decisão de alguns aqui dentro. Porque, por exemplo, se determinado vereador tomou aquela decisão, pronto, já foi tomado, e depois nós vamos voltar atrás e falar que o vereador foi errado naquela forma, pode criar um constrangimento entre os pares que estão ali. Esse é um pensamento. É por isso, gente, que a gente tem que fazer a consulta. Mas não quer dizer que eu sou contra, é só uma questão que tem que ser pensada a respeito. Tá? Além dessa questão, se é benéfico, maléfico, apropriado, não apropriado, a gente tem que pensar na questão da separação dos poderes. O artigo 15º da lei está dizendo que o Conselho Gestor do Fundo do Meio Ambiente, no exercício da função do fundo, compete gerir financeiramente e economicamente os recursos, inclusive prestar contas semestralmente. Como a Câmara vai gerir recursos financeiros de um fundo? Né? Essa é a argumentação jurídica que a gente tem que fazer e tem que buscar a orientação jurídica, porque está desequilibrando a independência dos poderes. Se um poder legislativo, por um dos seus representantes, vai lá gerir recursos financeiros de um fundo de política pública. Essa é o alcance que eu quero chegar, que eu quero propor a discussão jurídica. Né? Eu acho que talvez não esteja claro, mas, na verdade, como acontece hoje, e sempre em todas as reuniões do Conselho ocorreu, na verdade, a gente nunca teve problema com a Câmara estar em participação, nem com o Ministério Público. As propostas geralmente saem do Executivo, ela é levada à discussão, é levado também a demonstração da financeira, bancária do fundo, e a representação daquele membro, ele está ali para fiscalizar. Ele pode cobrar a qualquer tempo o demonstrativo, o extrato bancário, mas assim, a gestão desse conselho, ele também tem um representante do executivo que fica responsável por assessorar todo esse conselho, é como se fosse uma secretaria executiva. No caso, os conselheiros, eles estão ali para votar as propostas, cobrar, no caso, como está sendo a utilização do recurso, a prestação de contas, que, a maioria das vezes, o Executivo faz e apresenta para o Conselho, aquele balanço. Sempre em todas as reuniões, a gente faz o balanço, apresenta os extratos, o que foi pago e as sugestões de utilização quando há demanda. O artigo 14 e 15 do projeto de lei, gente, ele deixa claro que o ordenador de despesa é o órgão gestor, normal, ele que assina as dotações, os empenhos, etc. Mas quem faz o plano de aplicação e vai fazer a gestão desse fundo não é o ordenador de despesa, é o Conselho Gestor do Fundo, no qual a Câmara está sendo, por esse projeto de lei, fazendo parte. Então, a discussão jurídica é nesse sentido. Nunca vi isso, o minimamente que eu entendo sobre política pública. Talvez a gente poderia deixar esse artigo de uma forma mais clara, definir claramente como seria o papel dos representantes. Porque tem situações que não tem como um conselheiro gerir um recurso, fazer uma contabilidade daquela receita que também não é o papel dele. Ele está ali para votar a utilização daquele recurso e controlar e fiscalizar como está sendo aplicado. Sim. Plano de aplicação de uso dos recursos é uma coisa,
ordenador de despesa é outra, gestão de fundo é outra. Né? A gestão de fundo está dizendo, a gestão econômica financeira. Então, as pessoas o CPF dessas pessoas que fazem parte desse conselho, ela tem uma responsabilidade jurídica, porque ela está decidindo econômica e financeiramente falando aonde vai ser aplicados esses recursos. É claro que a prefeitura tem um órgão que vai fazer, ou um setor que vai fazer o ordenamento da despesa, tomar as providências ali operacionais para execução, né, para mandar pagar, recolher e etc., fazer os registros contábeis necessários. Mas, do jeito que está aqui, a gente precisa realmente ampliar a discussão, senão a Câmara vai, a meu ver, né, posso estar equivocado, desequilibrar os poderes aí quando ela passa a gerir recursos de um fundo de política pública. Que, inclusive, a forma de arrecadação dele está bem clara, tem até uma taxa, para isso, então ela tem uma responsabilidade também sobre o recolhimento dessa taxa e assim por diante. Da mesa, alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Deixa eu só fazer mais um comentário. Eu gostaria que você analisasse, viu, Jussara? Ao estabelecer determinados valores, eu vi os valores em unidade fiscal, é preciso verificar isso, porque me parece que a 213, 213 a DN? DN, 213, foi alterada agora para 219. Me parece que ela estabelece que os preços serão cobrados aqueles estabelecidos pelo município. Você está falando das taxas de análise, de licenciamento? Na verdade, a 200... Tem que dar uma olhadinha nisso aí, eu até não me dediquei a isso, não, e agora que eu estou lembrando disso. Na verdade, a resolução 213 é que, né, ela tipifica as classes, né, as atividades que o município pode licenciar, né, que é até classe 4 sem convênio, que seriam de impacto local. O município, né, listou dentro dessas atividades algumas, né, a maioria de classe 2, que serão licenciados pelo município. Em termos de valores, né, nós estamos adotando, está no Código Tributário, os valores do Estado. Eles estão em UPF, mas dentro dos parâmetros do Estado, que, na verdade, ele não pode ser superior, né, àquele estabelecido lá. Parece que o Estado, ele, ao definir lá, ele quis criar uma, pelo menos eu entendi assim, uma paridade entre os municípios na cobrança. Né? Então, ele determinou que os valores são aqueles que o Estado está determinando. Aliás, é muito bom, né? Porque o município há uma tendência a criar valores muito menores, né? E o Estado pega firme. O fundo é outra preocupação, que eu acho que o fundo, hoje e de algum tempo atrás, a gente mexia com relativa mixaria. Nada. Certo? A partir de agora, licenciando, nós vamos mexer com milhares de milhões. Certo? Esperamos, né? Porque vai entrar muito dinheiro ali. Certo? E muita então, é um negócio que vai exigir a responsabilidade equipara os valores. Ricardo, realmente a porta abre a entrada, né? A origem dos recursos. Aumenta. Mas quando você lê a destinação dos recursos, são inúmeras. Pois né? E de grande impacto, né? Para a qualidade de vida e para a preservação ambiental. Até sobre isso, Jussara, eu vou até propor também que a gente mexa um pouquinho na destinação desses recursos. Tem 2 incisos que estão se ocupando muito mais com atividades meios do que com atividade fins. E a gente deveria deixar muito mais atividade fim, que é a proteção, conservação ambiental e educação ambiental. Tirar as atividades meios, né, da destinação dos recursos do fundo. A gente perde muito com atividades meios. Isso é uma tendência nacional, viu? Mas a gente tem que mudar isso, né? Senão a gente gasta uma quantidade muito grande de dinheiro em atividades meio
né, atividade operacionais, burocráticas da máquina pública, ao invés de destinar lá na ponta para a política pública do meio ambiente. É essencial que a educação ambiental, por quê? Sim. Nós não temos essa política dentro do município. Nós não temos, né, alguma lei que trata desse assunto que é tão importante, né? Nós, hoje, dentro da diretoria, nós estamos buscando evoluir esse processo, evoluir essa área, atuar, porque do que adianta a gente ter algumas determinações, alguns projetos, se a gente não trabalhar lá na base. Principalmente, né, com as escolas, igual está sendo proposto aí, né? Infelizmente, a gente não tem essa característica dentro do município de valorização dessa área que é tão importante. Isso que ela está falando é que os recursos desse fundo vai financiar, promover a educação ambiental, né, dentro das escolas, etc. Isso é muito importante. Se deixar em aberto, daqui a pouco está pagando o telefone. E outra coisa importante que o senhor Carlos lembrou, que tem sido uma luta da gente no CODEMA a partir das denúncias que eu provoquei, a prefeitura que levou ao Ministério Público, é que nós vamos ter mais instrumentos para fiscalizar órgãos como a Copasa. Sim. Que está, eu não sei, o Juninho tem assistido, a situação está calamitosa. Eles acreditam que eles estão acima da lei, né? Hoje acabamos de entregar a eles uma multa de 1 milhão, fora a de anteontem, que está correndo em 30 mil diário. Relativa à Lagoa Santa? Relativa à Lagoa Santa. Às ETs? A da TEX. Não, as ETs. Não, das ETs não, né? Não, da elevatória, né? Da elevatória lá perto da TEX. Da TEX. Não, porque eu estou me referindo às ETs. E fiquei apavorado hoje com a gerente da Copasa me dizer que não tem, mesmo correndo multa de 30 mil por dia, eles não têm previsão de quando vão fazer aquilo ali, porque, segundo eles, vão depender da CEMIG fazer uma subestação. Não é só essa CEMIG fazer essa subestação. Não é só essa, a ET Central também está jogando água podre. Eu não sei o que vai fazer. Seu Ricardo, não é só a ET do Campinho. A ET Central está uma calamidade. Está feio. Dá licença, deixa eu só perguntar para o senhor Ricardo ali. Isso aí corresponde a esses condomínios aqui na Vaz do Lobo, que está uma loucura aquilo ali, né? A princípio eu conversei com a gerente da Copasa. Um dos grandes problemas que teve ali, que está tendo, é o seguinte: foi ligado o Parque Lund. O Parque Lund foi ligado naquela rede. Exato. São 300 e tantos apartamentos. Se tiverem todos ocupados, eu não sei, deve ter ali 1.200 pessoas produzindo resíduo e jogando lá, sem a estação estar funcionando. Para depois jogar na ET se e jogar vocês direto verem no o que nós filmamos lá do esgoto saindo na rua lá, é um troço. Deixa eu só retomar aqui para a pauta do dia. Antes de nós... Ele quer falar alguma coisa. Eu não sei, você quer falar? Não, eu ia só fazer o registro, mas é porque eu não sei qual que é a ordem que ia seguir. Também reforçar aqui o que o Ricardo falou, que diante do gabarito dele, ele fez o posicionamento sobre a questão do fiscal, a necessidade de ser curso superior, isso aí só reforçar que isso deveria realmente ser melhor debatido, tá? Porque dentro dos outros requisitos, ser um técnico, não necessariamente só ensino médio, mas pelo menos técnico, não só fazer os reforços, esse registro diante da palavra ali do Ricardo. Joia. Antes de nós finalizarmos, a gente no início franqueou a palavra. Eu queria saber se alguém gostaria de fazer uso da palavra do plenário. Gostaria? Não? Sim? Por favor, Adalto. Pode. Lente te ajuda aí. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor Ricardo Barbalho, Márcia, Carlos Monsperli. Boa noite, doutor Wendel. Boa noite a todos os presentes. Raras são as vezes que eu apareço aqui, eu tenho evitado. Esse negócio de hipertensão é um negócio complicado.
Eu estou hipertenso demais, diabético demais, para poder ver tanta coisa ruim acontecendo e nenhuma providência sendo tomada. Para começar a conversa, essa questão do Fundo de Meio Ambiente, que eu nem sabia que estava iniciando essa discussão aqui, sobre o Legislativo participar ou não. Acho que o Legislativo tem que participar, sim. Tem que trazer a sua conta de responsabilidade. Os milhões que serão geridos ali, tem que ter a participação do Legislativo como responsável também. Porque depois que gastou e fez a bobagem, não adianta. Que o presidente da Câmara esteja lá e possa dizer e prevenir, não só a Câmara, como a população, olha, o que estamos fazendo aqui, eu acho que tem um problema. Devemos discutir. Eu acho que nós estamos preocupando muito, e essas multas que o senhor aplicou, de 1 milhão, de 30 mil reais por dia, o Brasil tem muito isso. Tem a severidade da pena, mas não tem a certeza da punição, como já diria o Arthur Datável. O senhor aplica 500 milhões de multa, mas ninguém paga. O que adianta? A dona Copasa está fazendo isso pela certeza da impunidade. Hoje, no CODEMA, né, Jussara? Eu falei, o maior inimigo desse município aqui é a Copasa, que nos faz de idiota aqui há anos. Alertei o senhor Breno Salomão que não renovasse a concessão com essa gente. Toda vez que você cria uma situação em que eles ficam pressionados, manda o gerente embora, troca o gerente. Aí o novo que chega, eu preciso me atentar ao que está acontecendo, tem que ficar aqui mais 1 ano para poder resolver. E nós estamos aí com a cidade, que é um esgoto a céu aberto. Independente da sua ação, do senhor Ricardo Barbalho, independente da ação de todos, que é muito grande. A lei ambiental é importantíssima, mas ela não tem a certeza da punição. Um monte de lei, um monte de coisa sendo dita, um monte de coisa sendo proibida. Proibido, vira para o loteador e fala para ele assim, olha, coloca uma emenda. Cada lote em Lagoa Santa custa 25 mil reais de infraestrutura, arruamento, esgoto, água, luz. Quando ele entregar esse loteamento, tem que estar com tudo isso pronto. Se ele não tiver, 25 mil reais por lote. Aí vocês vão ver se nós vamos ter loteamento aqui sem rede de esgoto, sem água. Mas tem que ter a certeza da punição. Nós temos aqui hoje eu falei no CODEMA, uma construtora de âmbito nacional em Lagoa Santa, que tem 1.744 apartamentos de Minha Casa Minha Vida, a dona MRV, para dar nome aos bois, aprovados, com alvará de construção. E ela não participou, porque a primeira participação que um empreendedor desse nível tem que ter no município é para onde que vai esgotamento sanitário. Tem uma SCP criada aí, para poder ampliar a ET, né, doutor Wender? Nós que lutamos tanto por essa SCP, a dona Copasa sequer aprovou até hoje a execução disso aí, dessa ampliação da ET. Então, estamos aqui discutindo a severidade da pena, mas não vamos ter a certeza da punição. Quem vai pagar pelos erros cometidos? Vocês estão falando aqui. Esgoto a céu aberto aqui na cidade. O passivo da saúde explodiu. Nós não temos hospital, uma cidade de 1733, dá 285 anos. Nós não temos maternidade. O fundo municipal ele é extremamente importante. Mas cadê o fundo da saúde? Cadê o fundo da educação que não funciona? Isso tudo começa no meio ambiente e desemboca nessa gente. Desemboca no Zé Povinho. Esse é que é o pobre coitado. Esse é que paga a conta. Eu estou há 10 anos em Lagoa Santa, há 10 anos eu ouço falar, desculpa o termo, porque é esse o nome que eles deram para essa rua, me desculpem, chama Rua da Bosta. Ela está. Desde quando me falaram dela, está lá a rua. Tem uma ponte que só cabe um carro que vai para um lugar que tem 1 milhão de moradores, igual lá naquele Bem Viver. A gente vem falando isso aqui há anos. Então, senhores, lei ambiental é extremamente importante.
eu acho que o artigo 14, o artigo 15, o artigo 38, qualquer que seja o artigo, que gastem bem o dinheiro. Essa cidade já jogou muito dinheiro no lixo. Haja visto aí, ó. Nós não temos hospital, a cidade está jogada para as traças, entendeu? E nós precisamos entender qual que é a relação nossa com esses empreendedores. 6 mil lotes em aprovação em Lagoa Santa sem um centavo de infraestrutura. Né, Márcia? Pois é. Pega lá. A quantidade de diretriz básica que foi emitida pelo município, a quantidade de lotes em aprovação. Então, gente, juízo. Juízo. Essa lei ambiental aí, esse plano diretor voltou, não foi à toa. Esse plano diretor não voltou à toa. Essa brincadeirinha de transformar a cidade toda em área de expansão urbana, a pretexto de um macrozoneamento que o Estado está querendo colocar e fazer ingerência no município, isso, para mim, é conversa. Isso, para mim, tem que ser explicado direito. Esse zoneamento louco que estão fazendo aí. Prefeito assinando decreto, mudando zoneamento na calada da noite. Se isso vai continuar, é isso que nós temos que responder para a população aí, ó. Que aqui, a população devia estar toda aqui. Não está. Porque, infelizmente, no Brasil, somos 33% da população de analfabeto e semi-analfabeto. Essa quantidade de analfabeto e semi-analfabeto elege um presidente da República. Tá bom? Obrigado, Adalto, pelas suas contribuições. Nós vamos finalizar a nossa audiência pública, lembrando aos senhores que qualquer contribuição a esse projeto de lei pode ser protocolizado aqui nessa casa, será encaminhado para a comissão que atualmente eu presido, a Comissão de Meio Ambiente, Urbanização, né? E aí nós vamos acolher no que pertinente for, no que a legalidade permitir, nós vamos acolher no formato de emenda e fazer essas emendas para garantir a participação popular. Então, vocês podem encaminhar para a Câmara, protocolar aqui na casa, aqui na Secretaria Legislativa, que nós vamos transformar a participação popular em emendas efetivas ao plano. E tem um prazo para estar encaminhando? Oi? Um prazo para estar encaminhando? Então, esse projeto de lei está em discussão, ele não entrou na pauta para votação ainda não. Em geral, depois de uma audiência pública, há um intervalo aí de 2 ou 3 sessões, vamos colocar aí 15 a 20 dias, né, para a população também fazer suas contribuições. A princípio deveria ser feito aqui, né, mas como bem lembrou, a população não participa a contendo, mas ainda dá tempo, é só fazer suas contribuições, protocolar aqui, né, e que nós vamos transformar isso em emenda. Eu queria agradecer a presença da Jussara, diretora municipal de meio ambiente, obrigado, Jussara, ao senhor Carlos, conselheiro do CODEMA e da APACAST, não é isso? O Ricardo, né, do ICMBio, a Márcia, também conselheira do CODEMA, representante da AREA, o Wendel, presidente da OAB. Queria agradecer à população que está nos acompanhando, essa audiência está sendo transmitida ao vivo, né? E também à população que está aqui presente. E agradecer também à vereadora Aline, né, pela participação. Não havendo mais nada, a gente encerra essa audiência aqui. Muito obrigado a todos.